Olá, terceiro ano. Agora a gente vai gravar para vocês a 17ª aula de filosofia, referente ao módulo 17 da apostila de vocês, tá? 17ª, 17. Esse módulo é referente à fenomenologia, ok? Gente, só para esclarecer para vocês o que seria a fenomenologia. A fenomenologia é uma ciência, é uma linha filosófica que associa os fatos à experiência sensorial, à construção do conhecimento. Sem ser o empirismo, tá? Levando em conta a consciência coletiva que foi desenvolvida por Carl Jung. Gente, aqui no módulo tem a definição da psicologia analítica, da psicanálise de Freud e depois as contribuições de Carl Jung. Só que eu achei por bem começar ao contrário, tá? Começar definindo fenomenologia. Porque na filosofia o importante é a corrente fenomenológica, certo? Na filosofia. Para quem pretende fazer psicologia, eu recomendo a leitura desse módulo 17 e o aprofundamento nas teorias de do Sigmund Freud e do Carl Jung. Por quê, gente? Porque o Freud, ele lançou uma teoria a respeito... Porque no final do século XIX, gente, existiam algumas coisas que intrigavam alguns teóricos, tá? Alguns filósofos e, no caso, os psiquiatras, como, por exemplo, a histeria, né? Assim, a perda de controle do ser humano, a descompensação do ser humano. O ser humano, o fulano ficou histérico, a fulana ficou histérica. Aí teve um psiquiatra que começou a estudar a histeria no ser humano, chamado Charcot, né? Um francês. Quem que trabalhava com esse Charcot? O Freud. Então ele viu, ele acompanhou o trabalho desse psiquiatra Charcot no intuito de entender as razões que levavam o ser humano, o elemento, o indivíduo, à histeria, como eu acabei de falar. Muito bem, o Freud, a partir desse trabalho com o Charcot, desenvolveu a teoria da psicanálise, aonde ele apontava que a psique humana poderia conter, continha todas as razões das atitudes humanas. Essa parte da psique humana, ela estaria coberta, ela chamaria subconsciente, ela chamaria inconsciente, aquelas atitudes, né, que o ser humano toma inconscientemente, assim, não está planejando, não está fazendo cálculo nenhum. E essa parte da psique humana estaria coberta pela consciência, mas é uma camada bem fina de consciência. Então o Freud defendia que todas as atitudes humanas seriam motivadas por imagens, atividades e sonhos que estariam na parte inconsciente do cérebro, a parte que é coberta pela camada consciente. Gente, como é que o Freud, o Sigmund Freud, que eu chamo ele de Sigmundo brincando né, com os meus amigos, como é que o Freud afirmava que os cientistas, os médicos poderiam conhecer o inconsciente das pessoas, poderiam saber quais eram as motivações das pessoas, o que se passava na cabeça das pessoas.
o princípio da psicanálise é a escuta, né? O médico escutar o paciente falar, mas do quê? O médico aproveitaria algumas deixas na conversa das pessoas, que é exatamente aquelas deixas inconscientes, né? Aqueles trechos inconscientes das conversas das pessoas, as repetições, para, através de perguntas, trazer à tona o que se passa na psique do indivíduo, né, do paciente. De que maneira? Pedindo para que o paciente conte a respeito de tal fato que significou alguma coisa importante para ele, coisa e tal. Gente, para quem vai seguir esse ramo da psicologia, a psicanálise é um troço muito louco. Muitos estudantes de psicologia, que eu lecionava para a classe de psicologia, muitos estudantes de psicologia não concordam com o Freud, porque a teoria do Freud, um pouco mais para frente, afirma que tudo isso, todas essas motivações que o ser humano pode ter, que estão no subconsciente dele, que estão no inconsciente, aquela parte que trabalha através de percepções e aquela parte que trabalha através de percepções não reveladas, né? Que o indivíduo só observa e pensa, né? Estariam baseadas no sexo, no impulso sexual. Então, e que não haveria nenhum tipo de estímulo coletivo, né? Não haveria nenhum tipo de estímulo metafísico, daquelas coisas que a nossa razão não explica. Então, muitos estudantes de psicologia não concordam com Freud. Eu gostaria de saber de vocês, quem tem interesse na área, quem concorda plenamente com o Freud e quem prefere a teoria junguiana, né? A teoria do Carl Jung. Gente, confrontando a teoria do Freud, qual seria a teoria do Carl Jung? Também, eles trabalharam juntos muito tempo, né? Eles pesquisaram e escreveram juntos durante muito tempo. Porém, quando o Freud começou a defender que todo e qualquer estímulo inconsciente seria resultado de um impulso, seria resultado de uma vontade sexual, né? Assim, de um... Como é que eu posso dizer? De uma vontade sexual. Não vontade de fazer sexo, mas assim... um motivo relacionado ao sexo, certo? O Carl Jung falou, peraí, Freud, não é bem assim. Na minha humilde opinião, não é só isso que motiva o ser humano. O ser humano ele pode ser motivado por N razões, principalmente pela metafísica, pelos fenômenos, pelo misticismo. Foi aí que o Carl Jung desenvolveu o conceito de consciente coletivo. Ou inconsciente coletivo, perdão. Gente, o inconsciente coletivo qual seria? São aquelas normas, mas assim, não normas sociais, não normas políticas, tá? A gente tá falando a respeito de padrões de pensamento, a gente tá falando de patamares de juízo, né? Patamares de racionalidade. E embaixo, né, do patamar de racionalidade, a gente está falando do inconsciente coletivo. O que haveria no inconsciente de uma sociedade que seria expresso através de símbolos, através de fenômenos, de experiências místicas, através de literatura a respeito sei lá, como chama aquilo, de misticismo, tem mais um nome aquilo lá, deixa eu ver, deixa eu dar uma olhada aqui. Esoterismo, tá? A grande palavra seria o esoterismo. Todos os conhecimentos esotéricos, para o Carl Jung, são frutos
de uma intuição. A intuição viria de percepções inconscientes do coletivo. Ou seja, o esoterismo ele traria à tona, através de percepções coletivas, verdades, né, para a psicologia e para o próprio esoterismo, né, para a astrologia, para todas aquelas linhas esotéricas, o tarô, a leitura de búzios, o misticismo no geral. Traria à tona, né, traria assim, para o lado consciente, estudável, as vontades e as motivações de um indivíduo. Para isso também seria necessário estudar a contextualização. Eu ia agora falar aquele velho jargão de professor de história, né? A contextualização histórica e social do indivíduo. Mas não é só isso. A contextualização coletiva seria referente à comunidade, seria referente às tradições metafísicas desse indivíduo. Tradições metafísicas, olha só, gente. Seria assim uma herança psicológica, né? uma herança mítica, metafísica, né? uma herança que sai da física, que é além do ambiente físico, que forma a personalidade do indivíduo, certo? É muito interessante confrontar as teorias do Sigmund Freud e as teorias do Carl Jung. É extremamente interessante, porque o Freud ele é totalmente, né, no final da obra dele, ele é total, assim, a obra dele é todinha baseada no que ele conclui no final, que as motivações todas seriam de origem sexual. Já o Carl Jung acredita que alguns símbolos, algumas crenças podem criar ideais, podem criar motivações, podem criar ideias nos indivíduos que vão fomentar as atitudes desse indivíduo. Ficou claro? Mais ou menos? E a fenomenologia seria a forma com que a filosofia analisaria todos os fatos relacionados à psique humana, ou seja, a fenomenologia é resultado da fusão entre a filosofia, né, o ato de refletir, de pensar, sobre as conclusões dos psicólogos, sobre as conclusões tiradas dos indivíduos através da psicanálise, ou da psiquiatria, ou da análise junguiana, enfim. A filosofia unida às conclusões da psicologia daria origem a um ramo da filosofia chamado fenomenologia. Ok? Gente, o módulo 17 é bem curto, é a página 63 e uma parte da 64. Porém, vou repetir, para aquela turma que gosta, né, para aquela turma que acha legal entender a motivação das pessoas, entender melhor o comportamento das pessoas e que pretende, sei lá, ou não, ou tem uma outra carreira em mente, mas gosta de estudar a motivação, gosta de entender por que as pessoas fazem as coisas, eu acredito que seja muito interessante o estudo mais aprofundado a respeito da fenomenologia. Não pelo lado filosófico, mas pelo lado psicológico. Certo? Eu acredito que seja muito importante para quem se interessa por esse ramo todo saber um pouco
mais a respeito de Freud, saber um pouco mais a respeito de Carl Jung. De repente, as conclusões deles a respeito dos indivíduos, se o cara faz isso é por causa daquilo, segundo a teoria do Freud, e segundo a teoria do Jung, ele é motivado, se o cara faz isso é por causa daquilo, ele é motivado por isso, isso e isso, podem dar ferramentas para quem se interessa em estudar essas relações muito interessantes, né? Pode munir a pessoa de conhecimentos de pessoas que estudaram a fundo essas relações, né? Das motivações, das atitudes e do inconsciente, certo? Bloqueado pelo consciente, que é o juízo. O cara, né? Não vou fazer tal coisa porque... mas que eu queria. Enfim, eu agradeço bastante a atenção de vocês até agora e desejo bons estudos para todos.